Deus enviaria seu único filho ao mundo? Sabe, essa pergunta parece super teológica, mas ela está bem no coração da fé cristã. Não foi um acidente, não foi um plano B, foi na verdade o evento central da história. Hoje, a gente vai mergulhar nesse plano de salvação para entender o porquê, o como e o resultado dessa missão tão incrível. E para começar a entender isso, a gente precisa ir direto numa passagem-chave. Esse versículo aqui já nos dá a resposta fundamental, o amor. Mas veja bem, não é um amor qualquer, um sentimento. O que a fonte descreve é um amor em ação. É a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. Então, o porquê é o amor? Mas que tipo de amor seria capaz de motivar um plano tão radical assim? Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. É que a gente não está falando de um amor comum, sabe? Aquele amor que se baseia em merecimento, que a gente dá para quem é bom conosco. Não, o plano que estamos analisando exigia um tipo de amor de outra categoria. Então, que amor é esse? E a resposta está nessa palavrinha grega, ágape. É um conceito poderoso. É um amor que não reage, ele age primeiro. Não tem nada a ver com o valor de quem o recebe, mas tudo a ver com a natureza de quem ama. É um amor que se entrega, que é sacrificial na sua essência. E esse versículo aqui, nossa, ele é a ilustração perfeita do ágape. A ação aconteceu não quando a humanidade estava no seu melhor, mas justamente no pior momento, quando éramos ainda pecadores. Isso muda toda a perspectiva, né? Mostra que o amor de Deus é a causa e não uma resposta ao nosso valor. Ok, então a motivação foi o amor. Mas como é que esse plano surgiu? Foi tipo uma reação a uma emergência? A fonte deixa bem claro que não. Foi algo muito, mas muito mais deliberado. E esse ponto é fundamental. Não foi um plano B. De acordo com a fonte, esse plano foi traçado na eternidade, antes mesmo do mundo existir. Foi um ato soberano, intencional, que faz parte do propósito eterno de Deus. Esse quadro aqui mostra o contraste de uma forma bem clara. De um lado, a gente tem a ideia de um esforço humano, sabe? Tentar merecer, tentar alcançar a salvação por conta própria. Do outro lado, a iniciativa é totalmente divina, vindo em nossa direção apesar da nossa condição. Tudo se resume à graça, não ao mérito. E esse versículo amarra tudo. A história de amor não começou com a gente, começou com Deus. Ele é o iniciador, o protagonista. Ele deu o primeiro passo. O versículo anterior usa uma palavra bem importante, propiciação. Pode parecer um termo técnico, mas a ideia por trás é a de resolver uma dívida. Não se tratava apenas de perdoar o pecado, mas de satisfazer as exigências da justiça de Deus. É o que resolve o conflito entre a santidade divina e o pecado humano. A gente já viu o porquê, o amor, e a natureza do plano, eterno e soberano. Agora a pergunta é como? Como esse plano cósmico se tornou realidade aqui na Terra? Vamos mergulhar na missão do Filho. A fonte usa uma expressão fascinante, a plenitude dos tempos. A ideia é que a vinda de Cristo não foi aleatória. O palco estava montado. Pensa só, existia uma língua comum, o grego, e uma rede de estradas romanas conectando o mundo conhecido. Era o momento histórico perfeito para que uma mensagem pudesse se espalhar rapidamente. E é aqui, nesse exato momento, que o plano eterno entra na nossa história. A encarnação, o nascimento de Jesus, é o ponto em que o divino se torna humano, entra no tempo e no espaço. Então, qual foi exatamente a missão de Jesus aqui? A fonte resume em 3 etapas cruciais. Primeiro, a encarnação. Ele se tornou um de nós. Segundo, a obediência perfeita. Ele viveu uma vida sem falhas, cumprindo toda a vontade de Deus. E terceiro, o sacrifício. Ele se ofereceu na cruz como substituto. Essa declaração de Jesus resume tudo, não é? Ele estava em uma missão. Não era sobre a agenda dele, era sobre a vontade do Pai. Essa unidade de propósito é a chave para a gente entender cada passo que ele deu. Já vimos o porquê, o plano e o como. Mas, e daí? Qual é o resultado disso tudo na prática? Agora a gente vai ver como essa salvação é aplicada na vida das pessoas. O resultado final é algo muito maior do que apenas perdão de pecados. É a adoção. É passar da condição de estranho para a de filho. É uma mudança completa de identidade, de pertencer a uma nova família. Esse slide é muito importante. A salvação não é obra de uma pessoa só da Trindade. É um trabalho de equipe, digamos assim. O Pai planeja, o Filho o executa e o Espírito Santo aplica, tornando tudo isso real na vida de alguém.
Cada um tem um papel distinto, mas todos trabalham em perfeita harmonia. E isso nos leva de volta ao ponto principal. Se tudo isso é uma obra divina, o nosso papel não é conquistar, mas receber. A salvação é apresentada como um presente, não como um salário. É algo recebido pela fé e não conquistado por obras. Para fechar essa sessão, temos essa declaração que é fortíssima. Jesus não se apresenta como um caminho entre vários, mas como o único caminho. Isso o coloca como mediador exclusivo e indispensável em todo esse plano de salvação. Então, para a gente resumir, é um plano que nasceu do amor lá na eternidade, foi executado em um momento específico da história e é aplicado no coração humano pelo Espírito Santo. Do começo ao fim, é uma história de redenção divina. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A salvação é chamada de dom gratuito, mas depois de tudo que a gente viu, o sacrifício, a missão, a iniciativa divina, a gente precisa se perguntar, se para nós é de graça, qual foi o verdadeiro custo disso tudo?